Prepare-se para explorar os segredos do nosso lar cósmico. Entre mares infinitos, céus que mudam de cor e histórias escritas nas rochas, a Terra guarda mistérios que vão muito além do que vemos todos os dias. Planeta azul. Do espaço, a Terra brilha como uma joia azul perdida no universo. A Terra é conhecida como planeta azul por um motivo simples e fascinante. Cerca de 70% da sua superfície é coberta por água. Essa imensidão líquida, formada principalmente pelos oceanos, reflete a luz do Sol e, combinada com a atmosfera, espalha mais o comprimento de onda azul, criando a aparência que vemos nas imagens captadas por satélites e astronautas. Mas a cor azul não é apenas estética, ela é um reflexo da vida. Os oceanos são responsáveis por regular o clima global, absorvendo calor e redistribuindo energia através das correntes marítimas. Além disso, eles produzem mais de 50% do oxigênio que respiramos, graças a organismos microscópicos como o fitoplâncton. Curiosamente, a primeira pessoa a ver a Terra do espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, em 1961, descreveu-a com a frase: "A Terra é azul." Essa visão mudou para sempre a forma como a humanidade enxerga o planeta. Outro fato interessante é que, apesar de tanta água, apenas 3% é doce e, desse total, a maior parte está congelada nas calotas polares e geleiras. Isso significa que a água potável disponível para consumo humano é extremamente limitada. O título de planeta azul também reforça a singularidade da Terra no sistema solar. Até hoje não encontramos outro planeta com tanta água líquida na superfície. E a água é um dos elementos essenciais para a vida como conhecemos. 2. A idade da Terra. Nosso planeta é um ancião com bilhões de histórias para contar. A Terra tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Essa estimativa foi obtida por meio da datação radiométrica de rochas e meteoritos, que preservam registros do início do Sistema Solar. Nos primeiros 500 milhões de anos, a Terra passou por um período chamado Adeano, marcado por intensa atividade vulcânica, temperaturas extremas e bombardeio constante de asteroides. Não havia oceanos, atmosfera estável ou vida. Com o tempo, o planeta começou a esfriar, formando crosta sólida e acumulando água líquida. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras moléculas orgânicas, precursoras da vida. As rochas mais antigas encontradas na Terra, no Canadá, têm cerca de 4,03 bilhões de anos. Já os fósseis mais antigos, de micro-organismos, datam de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Saber a idade da Terra não é apenas uma curiosidade. É fundamental para entendermos a evolução geológica, climática e biológica do planeta. 3. Um único satélite natural. A Lua é nossa fiel companheira há bilhões de anos. A Terra tem apenas um satélite natural, a Lua. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, provavelmente após a colisão de um corpo do tamanho de Marte com a Terra primitiva. Os destroços dessa colisão se uniram e deram origem ao nosso satélite. A Lua exerce um papel vital para a vida na Terra. Sua gravidade é responsável pelas marés, que influenciam ecossistemas costeiros e até padrões climáticos. Além disso, ela estabiliza o eixo de rotação da Terra, evitando mudanças bruscas no clima que poderiam dificultar a evolução da vida. Outro fato fascinante é que a Lua está se afastando da Terra a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. Isso significa que, no passado, ela estava muito mais próxima, e as marés eram mais intensas. 4. Rotação e translação. Vivemos em um planeta que dança no espaço, alternando passos rápidos e voltas longas em uma coreografia cósmica perfeita. A Terra realiza dois movimentos principais que moldam nossa experiência de tempo e clima: rotação e translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo, uma linha imaginária que atravessa o planeta do Polo Norte ao Polo Sul. Esse giro dura cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos,
mas convencionamos arredondar para 24 horas. É graças a ele que temos a alternância entre dias e noites. A velocidade de rotação no Equador é impressionante. Aproximadamente 1.674 km/h. E nós nem percebemos, porque tudo ao nosso redor se move junto. Já a translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. A órbita é levemente elíptica, e o planeta leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos para completá-la. Essa diferença de quase 6 horas é compensada com o ano bissexto a cada 4 anos, quando adicionamos o dia 29 de fevereiro ao calendário. Um detalhe fascinante é que as estações do ano não são causadas pela distância da Terra ao Sol, mas sim pela inclinação do eixo terrestre, cerca de 23,5 degrees. Essa inclinação faz com que diferentes hemisférios recebam mais ou menos luz solar ao longo do ano, criando os ciclos de verão, outono, inverno e primavera. Além desses dois movimentos principais, a Terra realiza outros menos perceptíveis, como a precessão dos equinócios, um lento balanço do eixo que leva cerca de 26 mil anos para se completar, e a nutação, pequenas oscilações no eixo. Curiosamente, a rotação da Terra está desacelerando muito lentamente devido à interação gravitacional com a Lua. Isso significa que, no futuro distante, os dias serão mais longos. Há 600 milhões de anos, por exemplo, um dia durava apenas 21 horas. Sem a rotação, teríamos um lado do planeta constantemente voltado para o Sol, com temperaturas escaldantes, e o outro mergulhado em escuridão eterna e frio extremo. Sem a translação, não haveria variação de estações, e a vida como conhecemos seria muito diferente. 5. Oceano, fábrica de oxigênio. O maior produtor de oxigênio do planeta não está nas florestas, mas nas profundezas azuis. Quando pensamos em oxigênio, a imagem que vem à mente são as florestas tropicais exuberantes, como a Amazônia. Mas a verdade surpreendente é que entre 50% e 80% do oxigênio que respiramos vem dos oceanos. E não é a água em si que o produz, mas sim organismos microscópicos que vivem nela. O fitoplâncton, as algas marinhas e as cianobactérias. Esses seres realizam fotossíntese, transformando luz solar e dióxido de carbono em oxigênio. O fitoplâncton, por exemplo, é tão abundante que, apesar de invisível a olho nu, forma a base da cadeia alimentar marinha e sustenta ecossistemas inteiros. Um tipo específico de cianobactéria, a Prochlorococcus, é considerado um dos organismos mais abundantes da Terra e sozinho pode ser responsável por cerca de 5% do oxigênio global. Mas há um detalhe curioso. A maior parte do oxigênio produzido nos oceanos é consumida pelos próprios organismos marinhos. Peixes, moluscos e até bactérias respiram esse oxigênio. Apenas uma parte dele escapa para a atmosfera, tornando-se parte do ar que respiramos. O equilíbrio desse processo é delicado. Mudanças climáticas, poluição e aumento da temperatura da água podem reduzir a produtividade do fitoplâncton, ameaçando não só a vida marinha, mas também a estabilidade atmosférica. Estudos já mostram que os níveis de oxigênio nos oceanos caíram cerca de 2% desde 1960, e a tendência pode piorar se não reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa. Portanto, proteger os oceanos não é apenas uma questão de preservar a vida marinha, é garantir que possamos continuar respirando. 6. Grand Canyon. Um abismo que revela quase 2 bilhões de anos de história geológica. O Grand Canyon, localizado no estado do Arizona, EUA, é uma das formações naturais mais impressionantes do planeta. Com 446 quilômetros de extensão, até 29 quilômetros de largura e profundidade que chega a 1.857 metros, ele é um verdadeiro livro aberto da história da Terra. Suas paredes exibem camadas de rochas que datam de até 2 bilhões de anos, revelando eras geológicas que moldaram o planeta. A formação do Grand Canyon começou há cerca de 5 a 6 milhões de anos, quando o Rio Colorado iniciou o processo de erosão, que lentamente
esculpiu o desfiladeiro. Esse trabalho contínuo da água, aliado a movimentos tectônicos que elevaram a região, criou a paisagem dramática que conhecemos hoje. Além de sua importância geológica, o Grand Canyon abriga uma biodiversidade surpreendente. Mais de 1.500 espécies de plantas, 355 espécies de aves, 89 de mamíferos e 47 de répteis. Essa variedade é possível graças aos diferentes microclimas que existem entre o fundo do cânion e suas bordas. Culturalmente, o local é sagrado para povos nativos como os Havasupai, Hopi e Navajo, que o consideram parte essencial de sua herança espiritual. Em 1919, foi declarado Parque Nacional, garantindo sua preservação. Hoje recebe milhões de visitantes por ano, que se encantam com trilhas, passeios de barco e mirantes de tirar o fôlego. 7. Placas tectônicas. A superfície da Terra está viva e em constante movimento. A crosta terrestre não é uma camada única e estática. Ela é formada por grandes blocos chamados placas tectônicas, que flutuam sobre o manto, uma camada de rocha parcialmente derretida. Essas placas se movem alguns centímetros por ano, mas seus encontros e separações moldam o planeta de forma dramática. Existem 3 tipos principais de limites entre placas. Convergentes, quando 2 placas colidem, formando montanhas ou fossas oceânicas. Divergentes, quando se afastam, criando novas áreas de crosta, como no assoalho oceânico. Transformantes, quando deslizam lateralmente, causando terremotos. Foi o movimento das placas que formou cadeias como os Andes e o Himalaia, e que continua provocando erupções vulcânicas e tremores. A teoria da tectônica de placas, aceita apenas na metade do século XX, revolucionou a geologia e explicou fenômenos que antes eram um mistério. Curiosamente, sem esse movimento constante, a Terra seria um planeta muito diferente. A reciclagem de crosta e a atividade vulcânica ajudam a regular o clima e a composição da atmosfera, tornando o planeta habitável. 8. A curva surpreendente da Terra. Quando pensamos na forma do nosso planeta, é comum imaginar uma esfera perfeita, lisa e simétrica. Mas a realidade é muito mais fascinante. A Terra possui uma curva inesperada. Ela é levemente achatada nos polos e mais larga na região do Equador. Esse formato peculiar é resultado da sua rotação, que gera uma força centrífuga capaz de empurrar a massa terrestre para fora na linha equatorial. Essa protuberância, conhecida como inchaço equatorial, faz com que o diâmetro da Terra no Equador seja cerca de 43 quilômetros maior do que o diâmetro medido de polo a polo. Embora imperceptível a olho nu, essa diferença é crucial para a ciência, influenciando desde o funcionamento dos satélites até a navegação marítima e aérea. O formato real do planeta é chamado de geoide, uma superfície irregular moldada não apenas pela rotação, mas também pela distribuição desigual de massa no interior da Terra e pelas variações na gravidade. Montanhas, fossas oceânicas e até correntes subterrâneas de magma contribuem para pequenas ondulações nessa curva global. A curva surpreendente da Terra é, na verdade, um lembrete de que nosso planeta é dinâmico, vivo e cheio de detalhes ocultos. Por trás da imagem perfeita do globo, existe uma história de forças físicas, movimentos constantes e um equilíbrio delicado que mantém a vida como a conhecemos. 9. Variação de gravidade. Seu peso muda dependendo de onde você está no planeta. A gravidade é a força invisível que mantém nossos pés no chão e tudo preso à superfície da Terra. Mas o que muita gente não sabe é que ela não é exatamente igual em todos os lugares. Em média, a aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas esse valor pode variar levemente dependendo de fatores como altitude, densidade do solo e até a forma do planeta. Em regiões próximas ao Equador, a gravidade é ligeiramente menor do que nos polos. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a Terra é mais larga no Equador devido ao seu formato de geóide. Segundo,
A rotação do planeta gera uma força centrífuga que empurra levemente para fora, reduzindo a atração gravitacional. Outro fator que influencia são as anomalias gravitacionais. Locais com maior concentração de massa subterrânea, como cadeias de montanhas, exercem uma gravidade um pouco mais forte. Já áreas com menos massa, como fossas oceânicas profundas, têm gravidade mais fraca. Um exemplo famoso é a Baía de Hudson, no Canadá, onde a gravidade é menor devido ao derretimento de geleiras que alterou a distribuição de massa na região. Essas variações são imperceptíveis para nós no dia a dia, mas são medidas com precisão por satélites e instrumentos científicos. Elas são tão importantes que ajudam a monitorar mudanças no clima, no nível do mar e até no derretimento das calotas polares. 10. Campo magnético. Protetor. Um escudo invisível protege toda a vida na Terra. O campo magnético da Terra, também chamado de campo geomagnético, é gerado pelo movimento do núcleo externo do planeta, composto principalmente por ferro fundido. Esse movimento cria correntes elétricas que, por sua vez, produzem um campo magnético que se estende por milhares de quilômetros no espaço, formando a magnetosfera. A função desse escudo é vital. Ele desvia partículas carregadas vindas do vento solar e da radiação cósmica, que poderiam destruir a atmosfera e tornar a vida impossível. Quando essas partículas interagem com o campo magnético nas regiões polares, criam um espetáculo natural conhecido como aurora boreal e aurora austral. O campo magnético também é essencial para a navegação, pois permite o uso de bússolas. Mas ele não é estático. Seus polos magnéticos mudam de posição ao longo do tempo e, em períodos geológicos, até se invertem completamente. Sem esse escudo, a Terra poderia se tornar semelhante a Marte, que perdeu grande parte de sua atmosfera após a diminuição de seu campo magnético. 11. O que foi a Pangeia período de existência? Formou-se no final da Era Paleozoica, por volta de 300 milhões de anos atrás, e começou a se fragmentar no início da Era Mesozoica, há cerca de 230 milhões de anos. Nome e significado. A palavra vem do grego pan, todo, e gea, terra, significando literalmente toda a terra. Oceano único. Era cercada por um imenso oceano chamado Pantalassa, que cobria o restante do planeta. Características marcantes. Clima variado. As regiões costeiras tinham clima mais úmido e ameno, enquanto o interior era árido e desértico. Unidade continental. Todos os continentes atuais estavam unidos, formando uma massa que ocupava cerca de 1/3 da superfície terrestre. Vida e biodiversidade. A fauna e a flora eram distribuídas de forma mais homogênea, o que explica fósseis semelhantes encontrados em continentes hoje separados. A fragmentação da Pangeia Primeira Divisão começou a se separar em 2 grandes blocos: Laurásia, América do Norte, Europa e Ásia, ao norte, e Gondwana, América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida, ao sul. Causas. O movimento das placas tectônicas foi o motor dessa fragmentação, um processo que continua até hoje. Consequências. A separação moldou os oceanos, cadeias de montanhas e a distribuição atual dos continentes. Por que isso importa hoje? O estudo da Pangeia ajuda a entender como os continentes se movem e mudam ao longo do tempo, a origem de cadeias montanhosas e bacias oceânicas, a distribuição de fósseis e minerais, como o clima global pode mudar com a configuração continental. Ao longo desta jornada, exploramos 11 curiosidades que mostram como a Terra é única. Um planeta azul, vivo e em constante transformação. Descobrimos histórias gravadas nas rochas, forças invisíveis que nos protegem e detalhes surpreendentes que tornam nosso lar cósmico tão especial. Cada fato que você conheceu aqui é um lembrete de que vivemos em um lugar raro no universo, e que cuidar dele é cuidar de nós mesmos e das próximas gerações. Se você gostou dessa viagem pelo conhecimento e quer continuar explorando mais segredos do nosso planeta e do universo, inscreva-se agora no canal.
Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe este vídeo com quem também ama aprender. A Terra é o nosso único lar. Vamos conhecê-la, valorizá-la e protegê-la juntos.